A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida. E hoje eu quero falar uma coisa assim interessante para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Como vai a sua igreja, hein? Como é que vai a saúde espiritual da sua igreja? De onde você é membro? Como vai? As preocupações do apóstolo Paulo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, elas são evidentes em suas cartas do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, ele, além de apóstolo, ele era pastor também. E ele demonstrou um profundo zelo espiritual e um cuidado pastoral pelas igrejas que ele fundou ou que ele influenciou, destacando várias áreas de preocupação. Nós podemos resumir suas principais preocupações. Eu quero dizer apenas 7 categorias. Existem mais, mas eu quero dizer 7. A primeira, fidelidade doutrinária. Apóstolo Paulo, ele se preocupava profundamente com a pureza do ensino nas igrejas. Ele alertava contra falsos mestres, heresias e doutrinas que distorcem o Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 8, apóstolo Paulo ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, apóstolo Paulo ainda diz: como te roguei, quando eu ia para a Macedônia, que permanecesses em Éfeso, para advertires a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Apóstolo Paulo estava dizendo, doutrina está na Bíblia. Doutrina, ela vem do coração de Deus. E é isso que nos torna pessoas diferentes. É isso que nos torna um povo diferente. É isso que nos torna uma família diferente. Quando temos a doutrina bíblica incutida em nossas vidas, em nossa mente e em nosso coração. O segundo ponto, a unidade da igreja. Apóstolo Paulo sabia que a divisão ela poderia destruir o testemunho da igreja. É por isso que ele exortava os crentes a viverem em unidade, em amor, em harmonia. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, apóstolo Paulo escreve: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, as pessoas vão notar, as pessoas vão ver o seu comportamento e as pessoas vão saber se você é um líder que mantém a unidade da sua liderança, que você tem a unidade com os membros da sua igreja, ou se você escolhe algum grupinho. O povo está vendo e Deus está vendo. Apóstolo Paulo está dizendo, a igreja é uma unidade. E não tem ninguém melhor nem pior. Todos são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E ai daqueles que ficam fazendo grupinhos e partidários. Ai daqueles. Unidade. Unidade é algo que nós nos tornamos um em Cristo. Todos nós juntos com Cristo somos um. Apóstolo Paulo, o terceiro ponto, ele fala sobre a santidade e a pureza moral. Apóstolo Paulo ele se preocupava com o comportamento dos crentes.
exortando-os a viverem de maneira santa, separada do pecado e da imoralidade, como filhos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20, apóstolo Paulo escreve assim: fugir da prostituição. Todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E a santificação que a Bíblia ela orienta é você, se você é solteiro, não mantenha contato com mulher. Espera você casar. Depois que você casar com a sua noiva, aí sim você vai ter o contato com ela, porque o que for fora disso é imoral. É isso que a Bíblia diz. Então, apóstolo Paulo está orientando: não cometam prostituição, não sejam imorais, imorais nas vestes, imorais no falar, imorais no proceder. Por isso que o povo de Deus é diferente, porque ele tem um linguajar santo, ele tem uma maneira de vestir santa, ele tem um comportamento santo e diferenciado e separado do mundo. Ele não vai no ritmo do mundo, não. E ele não se preocupa de ser chamado de quadrado, de ser chamado de antiquado. Ele não se preocupa. Ah, essa roupa é do passado. Não interessa. A mulher de Deus não está preocupada com isso. O homem de Deus não está preocupado com isso. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus sabe que a santidade agrada ao Senhor. A pureza espiritual, a pureza moral agrada ao Senhor. E vale muito mais a pena agradar a Deus do que agradar aos homens. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 28, apóstolo Paulo ele nos chama ao crescimento espiritual. A igreja ela está viva quando ela está crescendo espiritualmente. E Paulo queria que os crentes crescessem na fé, no conhecimento de Deus e na maturidade espiritual. Em Colossenses 1, 28 diz assim: e nós proclamamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Em Efésios 4,15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja ela não pode ficar parada na vida espiritual, não. Tem que estar crescendo. A igreja tem que estar, os nossos familiares têm que estar se convertendo a Cristo. E depende de nós. Os nossos vizinhos precisam estar aceitando a Cristo como único e eterno Salvador. Esse é o crescimento da igreja. É a comunidade, é a cidade crescendo. O quinto ponto importante que o apóstolo Paulo tinha preocupação era a perseverança na fé. Apóstolo Paulo estava preocupado com a permanência dos crentes na fé em meio às perseguições, em meio às tribulações e em meio às tentações. Em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em 2 Tessalonicenses 2,15, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas,
seja por palavra, seja por epístola nossa. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está preocupado, ele está empenhado no crescimento da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, e para que a igreja cresça, precisa-se perseverar na fé. Na fé em quem? Na fé no Filho de Deus. Na fé de que os milagres aconteceram e vão continuar acontecendo. Na fé de que pessoas foram libertas e vão continuar sendo libertas. Essa é a nossa fé. É a fé de que vamos vencer, sim. Vamos vencer o desprezo, vamos vencer as guerras, vamos vencer as discriminações. Olha, se você é profeta, se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, tenha certeza, vão te rejeitar, vão te abandonar. Mas sabe o que acontece? Você persevera na fé e Deus te dá a vitória. É assim que acontece. Sexto ponto. É o amor e a prática ao serviço cristão. Apóstolo Paulo enfatiza a necessidade do amor genuíno entre os irmãos e o compromisso com boas obras. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 até 3. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, apóstolo Paulo fala: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amor que o apóstolo Paulo está dizendo não é só pregar uma linda mensagem e quando desce do púlpito ser outra pessoa, não. Não é pregar uma mensagem e viver outra, não. Não é você ler a Bíblia e ver a revelação e não colocar em prática na sua vida e no seu coração. Nós temos a responsabilidade de amar verdadeiramente, porque o amor protege, o amor não discrimina, o amor não desagrada o próximo, porque é o amor a diferença do povo de Deus. Quanto aos outros povos, eles não conhecem essa palavra, eles não conhecem o amor ágape do Senhor, aquele amor em que você dá a sua própria vida, você se sacrifica, você luta pela sua família, pelos seus irmãos e pela sua igreja. Você paga um preço, porque você intercede, porque você, que é espiritual, você enxerga coisas que o carnal não está enxergando. Às vezes o carnal está tão satisfeito só em estar ali em volta. Não, o espiritual não é assim. O espiritual, ele enxerga a realidade e ele clama ao Senhor e vai para o joelho e conversa com Deus e mostra a Deus que tem coisa errada e o Senhor vai operando. E você vai pagando um preço, mas você vai agradando a Deus. O testemunho da igreja no mundo. Apóstolo Paulo se preocupava com o testemunho da igreja, incentivando os crentes a serem luz no mundo e fiéis representantes de Cristo. Em Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Colossenses capítulo 4, versículos 5 a 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui está o testemunho que devemos dar como igreja para o mundo. As pessoas que estão no mundo, quando olhar para mim e para você como igreja,
elas precisam ter vontade de ser igreja também. Elas precisam olhar para nossas vidas e despertar nelas o desejo. Eu quero também ser igreja de Cristo. Eu quero ser povo de Deus. Eu quero servir a esse Deus dos crentes. Eu quero servir a esse Deus da Bíblia. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você dá um bom testemunho. É um bom testemunho que conduz as pessoas e faz com que as pessoas venham para Cristo. As preocupações do apóstolo Paulo refletem o coração de um servo de Deus zeloso, focado na fidelidade, na doutrina, na santidade, na unidade e no crescimento espiritual e no testemunho da igreja no mundo. Ele desejava que os crentes vivessem como verdadeiros discípulos de Cristo, glorificando a Deus em todas as áreas da vida, perseverando até o dia da eternidade. E esse exemplo de Paulo ainda serve como um modelo para a igreja de Cristo hoje, chamando-nos a uma vida de compromisso profundo com Deus e com a missão de pregar o Evangelho. Inscreva-se em nosso canal, curta, comenta e compartilha. Pode compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook. Você fica à vontade. Inscreva-se no canal porque nos ajuda bastante. Porque o YouTube vai entender que o canal está sendo bom para as pessoas. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e graça, nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão. Agradecemos-Te, Senhor, por cada membro desta Igreja de Cristo, que o Senhor chamou e plantou neste lugar aqui no mundo para fazer parte do Teu corpo. A Igreja de Jesus Cristo do mundo é um luzeiro e é um farol. Ó Pai, pedimos que o Espírito Santo de Deus fortaleça a fé de cada ovelha que está me ouvindo, de cada irmão e de cada irmã, para que permaneçam firmes na Tua palavra e inabaláveis diante das adversidades da vida. Que cada coração seja cheio de amor, de paz e esperança, e que o Teu Espírito os conduza em santidade e obediência à Tua vontade. Senhor, guarda a unidade da Tua igreja, que possamos caminhar juntos em harmonia, em amor fraternal e compromisso, sendo um só corpo, com um só propósito, glorificar o Teu nome e anunciar a Tua salvação. Afasta de nós todo espírito de divisão, afasta todo espírito de divisão. Te repreendo, Satanás da divisão, demônio da divisão, demônio que usa muitas das vezes pessoas que nós nem acreditamos que fosse ser usada pelo diabo para dividir a casa do Senhor, causar divisão, contenda e tristeza nos membros da igreja. Senhor, repreendo o orgulho, eu repreendo o desânimo, eu repreendo a vaidade e ensina-nos, Senhor, a cuidar um dos outros como verdadeiros discípulos de Cristo. Dá-nos, Pai, um coração ardente para servir a Ti e ao próximo, buscando primeiro o Teu reino e a Tua justiça, que possamos crescer espiritualmente, alimentados pela Tua palavra e fortalecidos pela oração. Que a vida de cada membro seja um testemunho vivo do Teu poder transformador, para que o mundo conheça o Teu amor através de nós. Senhor, suplicamos também pela saúde física, pela saúde emocional e pela saúde espiritual de cada membro da Igreja de Cristo. Cura os enfermos, Senhor, conforta os aflitos e traz restauração onde houver necessidade. Levanta aqueles que estão desanimados e fortalece os que estão fracos, para que todos possamos prosseguir com fé e esperança até a Tua volta. Por fim, ó Deus, que esta igreja, a igreja que o Senhor deixou aqui no mundo, ela seja uma luz nesta cidade,
nesse estado e nesse país. Que a Igreja de Cristo seja um farol que guia os perdidos ao encontro de Cristo. Usa-nos conforme o teu querer e que em tudo possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.